Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos aqueles que estão presentes na sede da Brahma Kumaris em São Paulo, bem-vindos também aqueles que estão nos acompanhando pela internet. A Brahma Kumaris é uma rede de mais de 8.500 centros de meditação Raja Yoga, hoje estabelecidos em 110 países. Indivíduos de todas as idades e formação participam das atividades que nós oferecemos. Praticamos e ensinamos uma forma de meditação que mantém equilíbrio saudável entre nossos mundos interno e externo. Prestamos serviços à comunidade e, através do estabelecimento de parcerias, buscamos promover a compreensão espiritual, a liderança com integridade e ações elevadas para a construção de um mundo melhor. Estamos no Brasil desde 1979, com sede nas principais capitais e em cidades do interior. Quem irá conduzir a palestra hoje é Ken O'Donnell, australiano, coordenador da Brahma Kumaris na América do Sul. Atua profissionalmente como consultor organizacional e internacional. É autor de 13 livros sobre desenvolvimento pessoal e de organizações, sendo alguns deles traduzidos para mais de 9 idiomas. Pratica e ensina meditação há 39 anos. O tema que quem irá abordar é pensar menos, pensar melhor, sentir-se bem. Durante a transmissão, na tela do seu computador, celular ou tablet, haverá uma rápida pesquisa para a qual pedimos sua cooperação em responder. Há também um espaço para o chat, havendo necessidade. Então, boa palestra. Eu voltarei ao final para compartilhar alguns recados. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar algumas ideias para o nosso bem. Eu estava sentado aqui refletindo. Ontem eu dei uma palestra sobre meditação para gente muito ocupada. E eu falei que hoje seria capítulo 2. Mas tudo tem a ver, né? Porque nossa vida é tão atribulada. E aí nós não percebemos que criamos a nossa realidade, criamos a nossa própria consciência através de relacionar com o mundo. E é engraçado porque nossa forma de pensar gera as formas com as quais interagimos, e as formas nessas interações temos que criar e manter relacionamentos que geram mais pensamentos, que geram mais formas, que geram mais relacionamentos, que geram... E aí vira uma bola de neve. Não para nunca isso. E eu estava vendo alguns dados ontem, comparado com 1986, nós estamos... absorvendo 10 vezes mais a informação que naquela época, 30 anos atrás. E o equivalente, cada um de nós, 174 jornais por dia de coisa que entra na cabeça. Haja cérebro para tanta coisa, não é? Portanto, pensamos, não necessariamente muito bem. Temos excessos de pensamentos e nem todos nos ajudam. Então, é um desafio. E aí você lembra aquele exemplo do hamster, né, na rodinha? Praticamente, pelo menos as pessoas com quem eu interajo, têm uma vida extremamente ocupada, correndo todo dia. No fim do dia, entra um estado de colapso na cama, no dia seguinte tem que levantar, fazer tudo de novo. Haja não apenas cérebro, mas haja coração. E finalmente haja alma para tudo isso. E portanto, eu vou abordar esse tema de pensar menos, pensar melhor e sentir-se bem,
que eu fiz, na verdade, a primeira apresentação desse tema na Escola de Direito de Harvard, em maio. Aí nós organizamos um programa lá, Brahma Kumaris, temos um centro de informações bem na frente da entrada da universidade, e aí eles organizaram essa palavra e tivemos que criar um título especialmente para aquela gente. E aí foi esse o título: Pensar menos, pensar melhor, sentir-se bem. E aí eu comecei a palestra falando sobre peraí. Parou. Ainda tem alguns probleminhas técnicos, mas eu usei o exemplo de um aeroporto. E esse exemplo, numa conversa com os executivos da Infraero, eu perguntei qual que era o aeroporto mais movimentado no Brasil. Eles falaram que era Congonhas, que na hora do rush, 6 horas da tarde, por exemplo, uma sexta-feira, tem um voo a cada 2 minutos. E aí eu falei que a mente também é um tipo de aeroporto, onde aterriza pensamentos, onde decola pensamentos, onde aterriza sentimentos, experiências, memórias, e onde decola ideias, imagens e decisões. Então, se Congonhas tem um voo a cada 2 minutos, a nossa mente, o aeroporto mental, tem um a cada 2 segundos. Isso dá, nas horas de estar acordados, 30, 40, 50 mil pensamentos, sentimentos, ideias, imagens, etc. Então, tudo isso nós toma tempo, nós toma vida, tempo é vida. E aí eu comecei a pensar, né, essa confusão de tantas coisas. Além disso, as nossas retinas estão recebendo 10 milhões de bits por segundo, né? Então, as imagens e tudo entra e mexe. E certamente desses 30 mil pensamentos, há uma grande proporção de pensamentos inúteis. Aqueles que não servem para nada, não tem nada a ver com a realidade que estão à nossa volta. Preocupação, por exemplo, nos toma tempo, gera uma realidade, medo, todos esses sentimentos, angústia, na verdade, tudo por causa da atividade da mente. A mente é como um campo que sente o movimento nela, né? Então, se estamos pensando e sentindo e criando muito, 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 essa é a principal causa do cansaço. Não é a atividade física que nos cansa, é a atividade mental. E aí nós, portanto, temos de aprender a pensar menos, pensar melhor, e, portanto, o resultado vai ser um melhor sentimento. Não entendemos que, por exemplo, pensamentos e sentimentos, etc., toda essa atividade mental é criação nossa. Tudo bem, há provocações, há situações, há circunstâncias, mas na verdade eu não estou criando as pessoas, eu não estou criando os átomos, os elementos físicos, mas sim eu estou criando minhas experiências, a minha leitura. O problema é lá, mas o problema, a criação a partir daquele problema é aquilo que nós temos de, assim, a gente pode chamar de a realidade interna. Então, isso que é o assunto aqui hoje. O que eu vou fazer com a experiência que eu estou criando a partir dos acontecimentos que acontecem, que surgem à nossa volta.
A pessoa pode provocar, mas eu que tiro a tristeza, eu que exagero, pode ser esse tamanho o problema, mas na minha mente vira esse tamanho. E esse exagero, essa falta de perspectiva, esse excesso talvez de palavras, essa narrativa interna que não cessa. A gente pensa, 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 uma espécie de conversa com nós mesmos. Até o Platão dizia que pensar era a alma conversando com ela própria, né? Então, e aí nós temos que melhorar essa conversa, porque pode não ter nada a ver com a realidade que está acontecendo à nossa volta, né? Eu que estou mal, portanto o mundo todo está mal, mas na verdade pode estar todo mundo estar bem, eu que estou de mau humor, né? Quem já esteve num lugar bonito no estado de humor feio, né? Quem? Todo mundo, né? E quem já esteve num lugar feio num estado de humor bonito? Também. Então não depende do lugar, não depende dos outros, muitas vezes. É eu. Eu que tenho que me organizar melhor. Então essa confusão nos remete para um estado, sabe? Quem é que eu vou ser hoje? Qual é o eu que eu vou colocar? Qual é a máscara que eu vou colocar na minha cara hoje? E no teatro romano, a máscara que eles usavam muito para representar papéis diferentes, e estas máscaras eram feitas de cera. Daí a palavra latim sincera, ou sem a máscara. Então, qual é o rosto que eu vou usar hoje? Né? Isso é uma colocação importante. Agora eu vou para o trabalho. Como é que eu tenho que ser? Agora eu vou me encontrar com fulano. Como é que eu tenho que ser? Agora eu vou lá para casa. Tenho um problema com o filho. Como é que eu vou ter que ser? Então essa movimentação tentando me ajustar com aquilo que está acontecendo é justamente isso que gera o estresse. Porque o estresse, uma boa definição, é a incapacidade de ajustar-me ao meio em que estou. Então, a minha leitura está errada, eu me visto de forma errada, eu me coloco em estado de humor errado, ou pior, eu quero estar num estado de humor correto, mas não consigo, porque não tenho o preparo interno, né? Enfim, quando meu mundo interage com o mundo dos outros, aí pior, porque minha confusão multiplica a confusão do outro, que multiplica a confusão do terceiro, e aí por isso, né? Se eu estou com meus 30 mil pensamentos na cabeça, e outro está com 40, outro com 50, e a gente está buscando clareza, é complicado, né? E é por isso que muitas vezes, inclusive, eu estou tão ocupado, tão absorto na minha própria história, que eu não consigo comunicar direito e nem consigo escutar ou sentir o que o outro está querendo comunicar de uma forma correta, não é? E aí a comunicação, acho que você pega qualquer grupo humano, se você pergunta qualquer um dos problemas maiores que tem, eles todos dizem que é a comunicação. Não conseguem. E é por isso que, se eu estou com tanto barulho interno, como é que eu vou escutar o outro? Se eu estou com tanto barulho interno, como é que eu vou aprender alguma coisa? Mas não tem espaço. Não tem espaço. A gente vive no estado saturado de pensamentos, de interações. Não que a gente quer isso, mas é consequência. Por exemplo, se eu tenho foco na vida, eu sei exatamente o que eu quero, eu tenho vontade de chegar a isso, eu também tenho a capacidade, eu vou fazer. Agora, se eu tenho muita capacidade para fazer alguma coisa, muita vontade para fazer alguma coisa, mas não tenho foco, porque a mente está saturada, então eu chamo isso de síndrome de mangueira solta, sabe? Uma mangueira que está aberta, mas ninguém está segurando, ele vai para todos os lados, né?
E aí, uma mangueira solta conversando com outra mangueira solta dá o que está nessa imagem, né? Muita confusão. Finalmente, em algum momento, eu tenho que olhar para mim. Ele tem que olhar para dentro, tem que conversar para dentro, tem que escutar para dentro, ver o que está acontecendo, fazer o trabalho, né? Porque se eu não cuidar dos meus pensamentos, a sua quantidade, sua qualidade, quem é que vai fazer isso? Alguém pode entrar na minha cabeça, organizar meus pensamentos e sentimentos? Alguém mais pode fazer isso? Mas sou eu que tenho que fazer isso. Portanto, urgentemente eu tenho que aprender a colocar o botão pausa está quebrado, né? Eu tenho que dar uma pausa, eu tenho que olhar para dentro, eu tenho que sentir o que eu sou lá no fundo, e eu tenho que esboçar uma reação interessante para a vida que se forma à minha volta, não é? E aí outro problema, né, é engraçado, quanto mais eu penso, menos eu vejo. Ou seja, eu expando a quantidade de pensamentos, eu deixo de enxergar as coisas. É como se eu estivesse olhando a vida através do buraco de uma fechadura, como está mostrado nessa imagem, né? A fechadura está ali, eu estou olhando, eu vejo uma parte apenas, eu vejo muito pouco. Vejo muito pouco. E o problema é que eu vejo, entendo esse tanto, entendo esse pouco. E aí quando eu estou conversando com uma outra pessoa que também vê um pouco, o que eu falo que o outro entende é diferente, porque eu estou vendo o mundo assim, e o outro está vendo o mundo assim, e o outro diz, não, mas eu não entendo o que você está dizendo. Não, mas está tão claro, você não está vendo? Não, não estou vendo, não. E aí descruza, né, a conversa. Todos nós já tivemos esse tipo de comunicação com alguém. Você está falando uma A e o outro está entendendo B. E aí os dois saem achando que entendem um outro, ou um leva o B para frente, o outro leva o A para frente e não falaram, não comunicaram nada. Enfim, nós temos que, portanto, dar uma parada e aí ficar com algumas atitudes que nos ajudam nisso. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu vou fazer uma pausa no meio da nossa palestra. Eu quero que vocês, onde quer que vocês estejam sentados, que vocês se sentem de uma forma cômoda, ou mais nobre nas suas cadeiras. Se você está sentado no chão, tudo bem. E aí deixam a coluna como, a cabeça como a extensão da coluna, e ficar nessa consciência de que, ok, o mundo está acontecendo à nossa volta, fazer esse trabalho de pausar e de centrar-se e observar apenas. Só fazendo isto, você vai diminuir o barulho, você vai diminuir a quantidade dos pensamentos, você vai aumentar a qualidade deles. E esse que é o nosso desafio, não é? Então vamos fazer isso. Não, nem tem que fechar os olhos. Aí aprenda um exercício de 1 minuto que vai ser útil para você, onde quer que você estivesse. E certamente você vai desacelerar os pensamentos e você vai aumentar a sua sensação de bem-estar. Então observem um momento, onde quer que você esteja. O que está acontecendo à sua volta? Procurem ouvir os sons que estão ao redor, né, na rua, na casa. E você está com os olhos abertos, com o seu olhar descansando em algum ponto à sua frente, você também está vendo, né, formas e cores. E você está sentindo a sua respiração, a entrada e saída do ar, você está presente nesse momento.
Você está no centro de um mundo de coisas. Não apenas fisicamente nesse momento, você está no centro de 360 graus de coisas, você também está no centro de sua própria vida. E aí tem muita coisa que depende de sua estabilidade. Mas se você, estando no centro de sua vida, com tantas coisas dependendo de você, relacionamentos, papéis, planos, etc., projetos, trabalhos, tarefas, e você toma esse tempo para estabilizar a sua percepção, você vai imediatamente estabilizar toda a rede de coisas que depende de você. Então, faça isso. Eu estou no centro da minha vida, tudo estável, tudo fácil, tudo tranquilo. Então, esse que é a primeira coisa que eu quis fazer, né? Para você começar tendo uma experiência, você vai certamente sentir-se melhor, né? E vai entender melhor o que está acontecendo, né? Então, a primeira coisa, em relação a essas atitudes, agora eu vou mostrar no slide, tenho 8 atitudes que nos convém se queremos melhorar a qualidade dos nossos pensamentos e diminuir a quantidade. E, portanto, sentir-nos melhor fazendo aquilo que estamos fazendo. A primeira coisa que está óbvio a partir daquele primeiro exemplo que eu dei do buraco da fechadura, se eu não tenho a perspectiva, eu estou obrigado a interpretar, imaginar, criar pensamentos. Quanto mais claro eu vejo as coisas, menos eu tenho que pensar. Não é assim? Na falta de clareza, inventamos. Se eu consigo abrir a minha cabeça, ver mais coisas, enxergando mais, eu entendo mais, entendendo mais, eu decido melhor. Então, muitas vezes nosso nariz está tão próximo ao problema que a gente não enxerga. A segunda coisa, eu tenho que aprender a pensar sem palavras. Que não é necessário, né? Nós estamos viciados, talvez, no vocabulário que nós temos. Então, nós somos viciados, pensamos muito, mas as palavras não são as coisas. A mente não foi criada só para pensar em palavras, verbos, né? E substantivos, adjetivos. Em inglês, eu aprendi essa língua como nativo, né? Tem o dobro de palavras de outras línguas, né? Em inglês. Agora tem um novo vocabulário para o mundo virtual, né? Estamos aprendendo. Mas a palavra não é a coisa. Se eu falo, por exemplo, a palavra cavalo para vocês, não é a palavra que vem à mente, é C-A-V-A-L-O. Não. O que vem à mente? O bicho, né? Então você enxerga o cavalo. Então se eu pergunto para vocês, por favor, descreve um amor, aí é complicado. A gente não consegue descrever experiências profundas. Então nós temos que reduzir nosso vocabulário. Terceira coisa, temos que eliminar comparações. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu não tenho que comparar terceiros com terceiros, né? 3 pessoas estão conversando, uma das pessoas vai embora, os outros 2 ficam conversando sobre quem? Né? Jorge está atrasado para a reunião, sobre quem todo mundo está conversando? Com Jorge, Paulo. Então, eu tenho que eliminar, porque cada um é especial, cada um é único. E se eu consigo diminuir, eliminar comparações, vou diminuir pensamentos inúteis, certamente. Aí,
convém muito mais colaborar ao invés de competir. Aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu tenho que aprender a apreciar em vez de fixar a minha visão nos defeitos dos outros, porque na apreciação certamente há menos pensamentos, é mais econômico. Pensar sobre defeitos e justificá-los e ficar nessas comparações, certamente você está gerando mais pensamentos. Portanto, uma das coisas que convém fazer, porque se eu estou falando muito, sério, provavelmente não estou escutando. Então eu preciso aprender a falar menos e deixar que os gestos falem, deixar que os exemplos falem. A verdade não tem que se justificar, é autoevidente, não é? Enfim, e finalmente, duas coisas: não ser um guru, ajudar as pessoas a encontrar suas próprias soluções, e finalmente silêncio, silêncio e mais silêncio. Então vamos visualizar cada uma dessas coisas. Aí tem uma série de imagens que eu vou mostrar uma imagem, vou falar um pouco, depois vou mostrar outra imagem. A primeira imagem, provavelmente vocês olhando, vocês não sabem o que é. É igual você tem um nariz tão enfiado dentro de um problema que você não enxerga o que é. Mas aquilo lá é a crista de galo, né? Isso exemplifica aquilo que eu falei. Quanto mais você vê, mais você entende, mais você fica quieto. Quanto mais claro, mais quieto você fica, não é? Quando a coisa, ai, que será que é isso? O que é? Parece não sei o que, parece não sei o que é mesmo, né? Agora, se eu mostro, já não tem mais segredo, tá claro. Então, muitas vezes, estamos tão próximos aos problemas, especialmente problemas de relacionamento, que não entendemos. Aí somos obrigados a interpretar e conversar. Eu converso com um, converso com outro, converso comigo, converso com Deus. E não tem solução porque meu nariz está a 1 centímetro do problema. Eu tenho que dar uma distância. Com um pouco de distância, eu coloco a situação no palco, por exemplo, eu fico sentado na última fileira do teatro, eu vejo as entradas, saídas, consequências, que veio, que foi, os antecedentes, etc. O passado está cheio de antecedentes que levam ao presente momento. O presente momento tem esse impacto, tem aquele outro impacto, vários impactos, e aí o futuro é consequência desses impactos. Então, se eu abro para dar aos outros um pouco de passado, um pouco de presente, um pouco de futuro, tá tudo claro. Entendo porque fulano tem uma atitude assim, porque aquela pessoa anda com uma bronca terrível, porque aquele outro está assim, deprimido, porque eu abri os olhos. E aí, quando eu entendo, dou um pouco de amplitude, a tendência é ser mais cheio de compaixão, mais misericordioso, ao invés de tentar provar, tentar chamar, tentar fazer a justiça, etc. Não é? A pessoa não está brava comigo. Aquele Estado, ele criou, quantas vezes ele repetiu processos internos para ele chegar a esse ponto de tanta frustração, e eu de repente sou alvo dessa frustração, eu sou alvo da semana, o alvo do dia daquele indivíduo. Então, abra os olhos, e você vai enxergar mais e decidir melhor, né? Aí, você vê, por exemplo, a Terra, de perto, você pode, né, achar, mas na verdade é um pequeno ponto nadando no espaço.
Se você vê a Terra dessa distância, onde que está o problema que você está tendo com seu filho, com sua sogra? Onde que está? Onde que está o problema entre Iraque e os Estados Unidos, entre Ucrânia e a Rússia? Na verdade, de uma distância, tudo parece uma dança. Tudo. Se você pega, outro dia eu estava com 3 fotografias. Uma ameba, uma galáxia. Distância enorme. E aí no meio tinha uma fotografia da cidade de São Paulo, tirada de um satélite à noite. Sabe o que? Pareciam iguais. Porque são 3 sistemas, tudo entre ameba e galáxia, incluindo São Paulo, bonitos. A questão é de distância, de amplitude, de tempo, né? Enfim, mas além deste mundo, onde que está? Onde que está? Onde está tudo que nós precisamos sentir e criar? Esse que é o nosso desafio. Estamos aqui nesse mundo e até esquecemos que há dimensões além daqui. Mas aquele lugar onde as pessoas tentam chegar quando rezam, né, tentam se mandar para onde? Então, quando alguém está rezando para Deus, ele está tentando ir para onde? Essa dimensão de luz. Nós viemos de lá, estamos aqui fazendo nossos papéis, um dia a gente tem que voltar para lá. Mas a gente esquece tudo isso. Ou você pode fazer o seguinte, né? No lado esquerdo você tem uma imagem amplificada de uma mosca, e no lado direito você tem uma mosquinha, como deve ir. Então, às vezes, nós pegamos uma situação que é pequena, uma mosquinha na parede, e a gente pega a mosca, coloca a mosca debaixo do microscópio, aí vai aumentando a lupa, né? O lente. E aí vira um monstro, que na verdade é apenas uma mosquinha, mas vindo assim, amplificando, exagerando, quantas milhares de vezes eu tenho que falar para você não sei o quê, mas querida, foram apenas 5 vezes, não milhares, né? Porque a pessoa exagerou e sente que como se fosse milhares de vezes. Que a pressão, a tensão é como se fosse, mas não foi isso. Então vamos deixar as coisas no seu contexto. E aí, deixando as coisas no seu contexto, eu entendo mais, aprecio mais, penso menos, penso melhor. E aí, isso tem a ver com a redução do vocabulário, né, que nós temos internamente, temos uma galeria onde está todo mundo, não é? Onde estão os parentes, amigos, colegas, onde está eu próprio, onde são as coisas favoritas da minha vida, como se tudo estivesse numa exposição e debaixo de cada coisa estão os dizeres, né? Fulano, complicado, difícil, rabugento e intratável, né? Ciclano, alegre, leve, despreocupado e responsável, né? Então, cada pessoa, na minha cabeça, é como uma borboleta, né? Eu capturei, eu defini, eu coloquei os nomes, e aí coloquei o pobre borboleta na exposição com os alfinetes, né? Esse aqui, tal e tal e tal. Então, nossas ideias fixas sobre pessoas e sobre situações, sobre acontecimentos no passado, fotografias de cenas que ainda estão fortes na nossa cabeça. Tudo faz parte dessa exposição interna. Então, se eu quero realmente melhorar, eu preciso visitar essa galeria, né? Eu preciso remover os dizeres e permitir que as coisas e as pessoas sejam o que são, independente da minha opinião. Porque as pessoas não são o que eu acho, certo? Ninguém que eu tenho na minha cabeça, de fato, existe fora dela. As pessoas sim existem, mas a minha versão não existe em nenhum outro lugar a não ser na minha própria cabeça.
né? Então você pode ter 5 pessoas morando na mesma casa e você tem quantas casas? Tem 6. Tem a casa de cada um, é a casa como ela realmente é. Eu tenho uma pessoa que está relacionada, tipo um chefe com 5 subordinados. Quantos chefes tem? Hein? Tem 7. Tem o que o chefe acha de si mesmo, e que cada um dos seus subordinados acha do chefe, e tem o chefe como ele realmente é, sem opinião de ninguém. Então eu preciso equilibrar aquilo que eu acho com aquilo que é. Eu tenho que aproximar aquilo que é. Porque a distância pode ser muito grande. Quanto mais a distância entre eu e o mundo que eu crio à minha volta, mais pensamentos, piores pensamentos eu vou ter. Quanto mais próximo estou àquilo que a pessoa é, que a situação é, que o passado é, que o futuro é, que o presente é, menos eu tenho que pensar e melhor eu vou pensar. Tudo bem? A terceira coisa, eu falei, né, na, na, na apresentação dessas atitudes, evitar comparações. Maçã é maçã, laranja é laranja. A única coisa que tem em comum é o quê? São 2 frutas. Aí tem um que é mais ácido que o outro. Mas, na verdade, laranja é fantástica como laranja. A laranja que tenta ser uma maçã não vai ser nunca igual maçã. E a maçã que tenta ser laranja não vai ser. Você vai ter uma maçã-laranja, sei lá. Não tem. Então, cada pessoa é ela. Eu não posso me comparar. Por exemplo, se o comportamento de outro me atrapalha, me perturba, é porque sutilmente estou me comparando. Se fosse eu aquela pessoa, eu não faria assim. Quando a gente fica transtornado com o comportamento do outro, é o que estou dizendo sutilmente, porque aquela pessoa não é que nem eu. Eu não faria assim. Porque você não entende. Eu não entendo porque você não entende como eu entendo. Eu não entendo porque você tem um entendimento diferente. Como é possível que você não vê a coisa que está tão claro? Não é? É que somos diferentes, né? E na nossa diferença, nós somos diferentes por quê? Passamos por experiências diferentes, passamos por pensamentos históricos diferentes, formações diferentes, relacionamentos diferentes, idades diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes, não é? E como é que eu vou ter a mesma percepção que outra pessoa? Então, deixe que eu celebre a minha diferença na forma de uma especialidade e deixe o outro seja o que ela quer celebrar, não é? Tem gente, eu me lembro de um senhor que era brilhante, tem um QI, sei lá, 150, 160, tinha 3 PhDs, e ele foi chamado para encabeçar um trabalho com a Comissão Europeia para estudar as tendências ambientais dos próximos 20 anos daquela época. E aí ele era brilhante, mas ele tinha que estar à frente de uma equipe, e finalmente de 200 pessoas, né? Tinha subgerentes, etc., tudo bem, supervisores, mas ele tinha 200 pessoas no projeto para estudar. Só que a inteligência emocional dele era quase zero. Você ligava para a casa dele e a secretária eletrônica dizia: quem é você que você quer? Né? Muito agradável, né?
Aí nós o convencemos a fazer um curso de liderança, né? Ele fez. Aí a única coisa, eu acho, que mudou foi a mensagem. Que a nova mensagem diz: quem é você realmente? E o que você quer realmente? Pelo menos começou a questionar um pouco. Mas aí tem gente que é brilhante no tato com as pessoas, mas com objetos são todos estabunados, né? Estabunados, né? Ou tem gente que é brilhante com a matemática, mas não sabe conversar com a pessoa do lado, certo? E quem é melhor? Né? Eu vi ontem que 2% da população humana tem olhos verdes. Então, vai ver alguém que com olhos verdes dizer eu que tenho melhor cor de olhos? Minha cor de olho é melhor que a sua cor de olho. Não, maçã é maçã, laranja é laranja. Eu tenho que deixar as coisas nos seus respectivos lugares e vibrando no seu próprio direito de ser. E eu tenho que fazer isso mesmo com eu. Se eu eliminar comparações, vou eliminar, sei lá, 30%, 40% dos meus pensamentos inúteis. Por que fulano fez assim ou fez assado? Por que ele falou assim? Eu falo, isso é tudo comparação. Né? Outra coisa. Na concorrência, na competição, você gasta mais energia, mais pensamentos, mais suor, mais vida, não é? E aí, por exemplo, digamos, eu tenho duas mãos aqui, ó. Essa aqui foi encontrado, estão trabalhando juntas, essas duas mãos. E no trabalho tem um sistema de avaliação em pontos, né? Se você ganha um ponto é porque você fez bem, isso resulta num bônus no fim do ano, certo? E esse aqui, mas o trabalho é constituído de tal modo que eu tenho que, se eu consigo levar essa mão para esse lado, essa mão ganha o ponto. Se essa mão esquerda consegue levar a mão direita para esse lado, ganha o ponto. Então os dois mãos estão trabalhando juntos. O que está acontecendo? Nada. Mas muita energia está sendo gasta, não é? Muita energia. Quanto mais energia, mais. Se esse aqui aprende a cooperar com esse com o outro, os dois vão indo, né? Vão indo. Não. Os dois ganham ponto na cooperação. Na concorrência, ninguém ganha. É por isso que você vê nos congressos, os parlamentos do mundo, ficam digladiando, né? As forças antagônicas opostas umas às outras se gastam um no outro e não sobra energia para resolver os problemas do país. Enfim. Se você estivesse garimpando, né, diamantes, um diamante bruto parece um pedaço de quartzo, né, um pedaço de... Não dá para ver. Você tem que poder enxergar. Então, nossas qualidades, todos aqui temos qualidades especiais, não temos? Sim? Somos especiais ou não? O que é que torna você especial? Não é uma habilidade, mas, por exemplo, eu fiz essa pergunta para um grupo de italianos em Bolonha. E um senhor disse, eu faço bom macarrão. Não, isso não é sua especialidade. Por que você faz isso? Eu perguntei às pessoas. A motivação profunda, nós temos que associar isso com o valor da pessoa. Então, em vez de ver as arrestas, aquilo que não brilha, eu tenho que detectar aquilo que a pessoa tem para oferecer para o mundo.
Porque se minha atenção fica nos defeitos, sabe, é um rosário de pensamentos inúteis, não é? Fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim, fulano é assim. Ele tem uma virtude aqui e ali. Mas fulano é assim, ele é ruim, ele faz, ele é... Nananana. E aí, a justificação, isso puxa as comparações, isso puxa as justificações, e puxa o pior da gente, porque quando estou olhando os defeitos dos outros, isso está mexendo, ressoando com os meus próprios. E aí estimulando mais pensamentos inúteis e negativos. Se eu foco naquilo, pode ter 1000 defeitos, uma virtude, mas se eu foco naquela virtude, eu vou acalmar. Se eu foco nos defeitos, eu vou desandar. Aí, isso que temos que aprender a falar menos, né? Não é necessário contar tudo o que acontece, especialmente quando é apenas a minha interpretação, que eu estou passando a limpo o passado, né, evitando os problemas e contando de uma forma que não aconteceu exatamente, né? Ou, né, eu fiquei surpreso quando eu aprendi essa frase aqui no Brasil, jogar a conversa fora. Sabe? O que você joga fora normalmente? É o lixo, né? Então eu tô com o lixo saindo da minha boca, outro tá com o lixo saindo da boca dele. Fofoca, por exemplo, que é um passatempo muito importante. Aí nós temos o rádio peão, né? Essa aqui é a frase que eu estava buscando. A realidade informal, que na verdade é cultura, se quer conhecer a cultura de um lugar, entra na rádio peão. Mas tem tanta desinformação que um está passando para o outro, tanta coisa exagerada, para cada ponto acrescenta-se um ponto, não é? Não é que se diz? Um conta uma coisa, outro agrega alguma coisa, até chegar onde tem que chegar, está completamente distorcida. Então está todo mundo compartilhando uma coisa que não existe, né? Então é melhor observar, segurar a língua. Pratiquem isso durante um dia, né? Só falar quando alguém fala com você. E você vê o quanto você está, ao economizar palavras, você está, inclusive, diminuindo essa ansiedade de pensar muito. Porque se pensamos 100, a gente fala 10 e faz 1, não é? Então, se a gente fala 100, é porque estamos pensando 1000, não é? Aí, obviamente, o exemplo, o gesto, temos uma expressão em inglês, você não pode sair de uma situação que seu comportamento criou através do papo. Você só pode sair de uma situação que seu comportamento criou através do seu comportamento, né? Enfim. E esse sabe, você se coloca como resolvedor de problemas de todos, não é? Você tem que ser meio coach com as pessoas e não a fonte de respostas. Não devemos estimular a dependências desse tipo, porque se eu faço isso, eu tenho um dependente, mais 2, mais 3, mais 5, mais 10. Até toda a família vem à minha porta pedindo ajuda. Não, mais me interessa apontar a direção para a pessoa e que ela ande com seus próprios pés, de que eu ficar sempre, eu não vou ter tempo para então pode ser que eu inclusive entenda a resposta, mas a melhor forma de ensinar alguém é ajudar ele a formar a resposta. E aí eu vou
para falar menos, portanto, vou pensar menos, porque a própria pessoa está crescendo e não está pendurada em mim, né? Enfim. E, finalmente, esse aqui é silêncio, silêncio mais silêncio, que é uma fotografia de uma... Temos nosso centro de retiros perto de Nova York, uns 2 horas de lá, nas montanhas, e tem um laguinho ali. Um dia de manhã, eu tirei essa foto e tinha um pinguinho de vento. E aí o lago estava com espelho, né? É a imagem de silêncio, né? Silêncio é este lago plácido. Aí eu, brincando, né, eu fiz o seguinte, ó. Eu joguei uma pedra no lago e tirei uma foto. O que aconteceu com a imagem? Né? O reflexo está perfeito, certo? Aqui. Agora, uma pedrinha desfez a imagem. Então, quando eu estou em silêncio, jogo uma pedra de pensamento inútil no meio, destrói o reflexo. Né? A capacidade de refletir e a reflexão, portanto, depende do silêncio. Se não há silêncio, não sou capaz de refletir bem. Né? Se eu estou fazendo, não apenas jogando pedrinhas, mas rochas, às vezes, que eu não consigo entender nada que está acontecendo. Portanto, eu preciso ir para esse estado, né? Igual que cada um, a gente vai fazer uma pequena meditação. Mas antes eu quero saber se as pessoas têm alguma pergunta que estão assistindo. Surgiu alguma coisa ali ao longo da palestra, no chat? Alguma coisa? Não. Tudo bem, então eu vou fazer o seguinte. Você tem uma pergunta? Eu vou repetir a pergunta. Como é que eu posso me tornar menos competitivo quando eu percebo que a competição não está ajudando? Como é que eu posso me tornar menos competitivo, que eu vejo que esse não está me ajudando, né? Na verdade, se você quer competir, você tem que competir entre você e você próprio, ou seja, nós temos um lado que é preguiçoso, que não quer fazer, que é indisciplinado, né? E tem um lado que realmente quer acertar, quer fazer as coisas bem feitas. Então, se eu quero competir, eu tenho que fazer uma competição saudável interna, né? Para ver o quanto eu consigo me levantar. Porque realmente, numa competição, você tem 2 egos acirrados, praticamente, e aí a palavra ego está muito próxima à palavra cego, né? Quer dizer, só tem que agregar um ser. Quanto mais ego, mais cego, né? Então, eu preciso, assim, primeiramente, eu deixar, como falei, deixar as pessoas no seu lugar, apreciar suas virtudes, mas investir nas minhas, né? Investir nas minhas. E aí a briga entre virtudes é uma competição saudável, né? E vamos ver quem pode ser mais respeitoso, você ou eu. Essa é uma briga boa, né? Agora, minha arrogância contra seu medo não é uma boa briga. O medo se encolhe, a arrogância se exalta, não é uma boa briga. Então,
eu tenho que estimular as minhas virtudes e ver que estou estimulando as virtudes dos outros. Tem alguma outra pergunta? Duas. Tem diversas, mas selecionamos uma. Estou no meio de fofocas na família e casamento. O casamento está em risco por causa disso. Tive uma atitude impensada. Como corrigir? Uma pessoa que está no meio de um monte de fofocas de um casamento, o casamento está em risco, e aí ela teve uma atitude impensada, o que eu faço? Falta informações aqui, mas a questão é que o que você tem que fazer primeiro, você não pode mudar ninguém. Você não pode controlar a cabeça de ninguém. Mas o que você pode é compreender melhor as pessoas envolvidas. Digamos que tem 10 pessoas envolvidas nessa história. Faça uma lista, uma tabela. Né? E ao lado de cada pessoa, você coloca esse comportamento que está atrapalhando, mas ao lado você procura ver uma motivação positivo, por exemplo, está saindo mal alguma coisa porque alguém está querendo que saia bem. Engraçado isso, não é? Tá tudo saindo dos trancos e barrancos porque alguém quer a perfeição ali dentro, né? Então, veja as motivações profundas dos envolvidos. E pelo menos na sua cabeça, essa é a preocupação que as pessoas têm em situações assim. E aí, de repente, são um pouco levianos. Não, eu preciso entender as motivações verdadeiras das pessoas. Né? Não consigo controlar meus pensamentos. O que fazer? Não consigo controlar meus pensamentos. Parabéns, você entrou no clube de todos os outros seres humanos. Não, o que nós temos de fazer e isso exige um pouco de disciplina, mas basicamente são 4 passos. E como você está vendo esse quadro aqui, né? Nessa imagem, há o rosto, mas atrás dos olhos, entre os dois lados do cérebro, está essa luz, essa energia consciente que é a gente, né? E aí eu preciso, assim, começar a observar o fluxo dos pensamentos, porque é uma criação minha. Não é outro que entrou na minha cabeça, está criando o meu fluxo. Eu que estou criando. Mas à medida que eu vou observando o fluxo, a própria observação desacelera o fluxo. E aí se você se coloca igual que você está sentadinho na sua cadeira, você imagina essa energia consciente que você é, na essência, sentadinho num assento sutil atrás dos olhos, como está mostrado aqui nessa imagem. E você está no centro da sua vida, não apenas do momento das coisas que estão acontecendo, você está no centro de sua vida. E aí tem várias coisas. E se vem um pensamento que tem a ver com a sua vida, não tem que... É igual você observa um movimento, não brigue com o seu próprio pensamento, deixa passar. Eu me lembro de uma história de uma pessoa que foi ao sábio para perguntar como é a meditação, e o sábio diz... Sente-se em um lugar tranquilo, mas pelo amor de Deus, não pense em macacos com rostos vermelhos. Aí ele sentou, está tudo tranquilo, e aí lembrou a instrução. Eu não posso pensar em macacos com rostos vermelhos. O que ele pensou? Macaco. Não posso pensar isso, vê outro macaco. Não posso pensar, ver um terceiro macaco, 4 macacos, depois uma macacada só. Quanto mais ele tentou não pensar, ele pensou. Então, deixa passar, deixa o pensamento. Você fica sentadinho nesse estado de consciência, mostrar nesse quadro. Eu sou a luz que dá vida ao corpo, eu sou
no meu estado de descanso, eu sou um ser de paz, e o resto está acontecendo na minha volta. E observar, se vem um pensamento que não tem nada a ver com isso, deixar que venha e deixe que vá, né? Então, vamos fazer um exercício aqui para terminar. E é uma extensão daquilo que eu acabei de fazer com vocês. Na medida que eu vou para o centro da minha vida, eu vou me tornando mais tranquilo. E o silêncio e a tranquilidade estão muito associados, né? Silêncio significa que essa narrativa, esse comentário que acompanha as minhas dúvidas e ações e confusões, por agora eu suspendo isso. Eu não tenho que resolver nada. Eu estou como um ser de paz no centro da minha vida, já estou resolvido, né? E que quando eu estou distante desse estado que parece tudo não resolvido, então eu estou no centro da minha vida, eu sou um ser de paz. Então vamos acompanhando a imagem aqui. Eu sou um ser de paz no centro da minha vida. Aí tem a minha família, e eu até posso invocar essa família, posso ver o retrato familiar, todos eles na minha frente, a família mais íntima, mais significativa para mim. Eu vejo todos eles. Eu não vejo o que eles fazem, eu não vejo o que eles falam, e nem vejo o que eles pensam, não vejo suas personalidades. Igual que eu sou esse ser, esse ponto de paz, dando vida à minha forma física, meu corpo, eles também são seres espirituais, meus irmãos, nesse nível. Diferentes graus de estar confusos ou perdidos, mas há uma luzinha ali ainda brilhando. Então minha visão tem que penetrar essas máculas e cascas e coisas. E eu vejo por trás dos olhos de cada um esse ser de paz. Então, através do meu olhar, mentalmente, estou olhando a cada um deles, vendo esse ser de luz brilhando no meio da testa. E isso me ajuda, inclusive, o fato que eu estou passando paz para o outro, me ajuda a tornar-me também tranquilo. Agora estou lá no trabalho, eu vejo o lugar de trabalho, as pessoas, colegas ou clientes ou chefe, quem que seja. O que é que faz parte do meu trabalho, está lá na minha frente, eu faço a mesma coisa. Há um sentido mais profundo do trabalho que eu faço. O que é que eu tenho que aprender aqui nessa situação? E o que é que eu tenho que enxergar nessa gente que está comigo nessa jornada? Eu vejo isso. À medida que eu vou passando, inclusive, tranquilidade para meu lugar de trabalho e tranquilidade para os meus colegas, eu também me torno mais tranquilo. E agora a natureza. O mundo está doente fisicamente, não está? Mas eu tenho que ver a força que ainda tem. Eu tenho que ver aquilo que pode dar uma nova vida, não aquilo que falta, aquilo que polui, mas aquilo que pode ajudar a criar um futuro novo. Minha visão tem que estar na renovação e não na destruição. Igual
se eu invocar a imagem de Deus na minha frente, Ele que é o oceano de paz, oceano de silêncio, Ele é como um sol espiritual, e eu, um ser, né, um pequeno ponto de luz. Eu abro minha mente com uma flor diante do sol. E aí vou absorvendo essa paz e amor, essa tranquilidade, esse silêncio. E aí finalmente eu volto, a minha visão volta para o mundo como um todo, tão conturbado. Mas da mesma forma, somos atores numa peça imensa. E a minha visão tem que cair naquilo que vale, aquilo que presta, aquilo que tem valor. Mesmo o último na fila, né, ele tem algum valor. Eu tenho que enxergar esse valor. Se queremos um mundo novo, eu tenho que, e se dependesse da minha visão, eu estaria investindo naquilo que tem valor em cada um. Então, fazendo exercícios assim, a gente, né, pode até criar um mundo novo, um mundo mais brilhante, onde, né, de repente, você vê nessa imagem muito bem, tem gente vendada, tem uns que estão abrindo os olhos e um que está perfeitamente abrindo os olhos. E eu tenho certeza que cada um de nós quer ser um desses, certo? Queremos ser um ser assim, com os olhos abertos, ajudando as pessoas vendadas, certo? Enfim. Nós temos agora